Olá, bem-vindo ao curso de pós-graduação em regimes próprios de previdência social, RPPS. Você pode usar a expressão pós-graduação ou especialização, conceitualmente são idênticos. Eu sou Ricardo Souza, sou o coordenador acadêmico do curso e junto com a doutora Jefilane, que é a organizadora, administradora, vamos conduzir esse projeto junto com você. Cabe me apresentar desde já, sou advogado previdenciário, atuo principalmente na área do regime geral, sou analista de contas públicas do Tribunal de Contas de Pernambuco, onde durante muito tempo eu fiz auditoria dos regimes próprios de previdência social, também fiz análise de concessão de benefícios previdenciários, os processos de aposentadoria e pensão que nós temos no Tribunal de Contas do Estado. Sou professor, durante muito tempo ensinei na graduação e atualmente eu ensino em pós-graduação e em cursos para profissionais, nas escolas de contas pelo país e também para cursos profissionais de várias empresas. E cumpre registrar que fui presidente do Centro Brasileiro de Estudos Previdenciários, que criou a primeira especialização em RPPS do país, nos idos de 2009. Tá? E com muita felicidade que eu digo que o nosso modelo de pós-graduação foi copiado por vários outros entidades de grande porte nacional. As nossas disciplinas, às vezes até as emendas foram copiadas, o que quer dizer que nós fizemos um trabalho bom, um trabalho de qualidade excelente. E aí você vai ter uma nova notícia interessante, é que o mesmo pioneirismo de 2009 se repete agora, já que este curso que estamos iniciando agora, ele tem saltos de qualidade em termos de conteúdo, se comparado com aqueles de 2009. Bom, resumindo, se em 2009 nós fizemos algo bom e esse algo bom foi copiado, a nossa disposição de inovar e de fazer sempre o melhor para os regimes próprios agora vai se expressar através de conteúdos novos. Então a gente parte na frente mais uma vez, você está partindo na frente mais uma vez no curso de pós-graduação em regimes próprios de previdência. E eu estou falando de conteúdos novos, por exemplo, a nossa pós terá a disciplina de compensação financeira previdenciária. É uma prática inovadora. Também terá a disciplina de boas práticas em regimes próprios. É outra disciplina inovadora que não existia no mercado. Também terá o monitoramento atuarial, mais uma disciplina. Então, nosso objetivo é realmente, a partir da experiência de longa data, inovar, sempre pensando na prática. Esse curso tem como objetivo gerar um produto ao final, um produto prático do profissional, com uma qualificação, com a capacidade de intervir na lógica do seu município, na lógica do seu regime próprio. Ainda com esse espírito de intervenção na realidade, eu te adianto que nós temos alguns projetos que surgem, que desenvolvem-se a partir deste curso. O primeiro projeto é que várias disciplinas serão transformadas em texto e ao final deste curso teremos o livro Curso de Pós-Graduação em Regimes Próprios de Previdência Social, mas no volume 1. Mas também teremos o volume 2. A nossa meta é que cada um dos participantes seja capaz de elaborar um trabalho de conclusão de curso aplicável à prática. E o volume 2, vamos nos esforçar muito para isso e contamos com a sua participação, será feito de capítulos com os trabalhos de conclusão de curso das várias pessoas, inclusive você, que fazem parte desse projeto. Isso é interessante por dois motivos. O primeiro, porque alguns alunos têm seu curso subsidiado pela própria entidade pública. E entregar um TCC com aplicação prática é algo fabuloso, porque é muito transparente, mostra o produto
e um dos primeiros resultados do investimento do órgão público. Né? Eu digo que é um dos primeiros porque, na verdade, o conhecimento para intervir na realidade, isso aí é até imensurável. Mas ter um TCC com um produto concreto é muito útil. O segundo é a questão profissional mesmo. Evidentemente que fazer uma pós-graduação e depois ter seu nome inserido, ter um conteúdo seu inserido numa publicação que vai ganhar o Brasil, é algo que valoriza também a pessoa. Então é bom para o poder público, é bom para a pessoa, é a lógica do ganha-ganha. Pois bem, o formato que foi escolhido para essa pós-graduação, a partir da pesquisa e da consulta com os alunos, foi o formato de um encontro mensal. Normalmente, uma pós-graduação ela tem dois encontros mensais, né? E normalmente de 1 dia e meio. Este tem um único encontro mensal de 3 dias. E esta disciplina que você está recebendo agora, na verdade, para ser exato, são 2 disciplinas. É Seguridade Social e Previdência 1 e Seguridade Social e Previdência 2. Então, no final de semana completo, nós teremos 2 disciplinas. Em outros momentos, vai acontecer de, no final de semana, você ter 2 disciplinas de 15 horas, né? Metade e metade. E aí você vai pode até ter 2 professores diferentes. Desta vez, vamos ter um único professor apresentando um único conteúdo numa carga horária maior. Mas nós teremos situações em que teremos 2 professores, né, num final de semana, a depender de ser aquelas disciplinas que são mais curtas. Bom, Seguridade Social e Previdência Social. Eu, desde quando era aluno na universidade e cursei a disciplina de Direito Previdenciário, me incomodou o fato de que nós caímos de paraquedas no meio do conteúdo de previdenciário. E a gente demora um tempão para entender, porque você já vai para estudar benefícios, estudar regras e não consegue compreender o todo. Essa disciplina tem como finalidade te apresentar o todo, para que você possa ver o todo da seguridade e o todo da previdência e dizer: eu estou aqui, estou no regime próprio de previdência social. Por isso a gente começa falando de Seguridade Social. E a nossa Constituição Federal, ela não vai nos dar conceito de Seguridade Social, né? E aí você já pode subentender que eu estou usando a Constituição como referência. O nosso estudo sobre seguridade começa com a Constituição. Ela não nos dará conceito. O artigo 194 da Constituição Federal define que a que a seguridade é um conjunto de ações do poder público e da sociedade que contemplam previdência, assistência e saúde. Ou seja, não há um conceito da seguridade como algo de inclusão social, de estabilidade social, de bem-estar. Há mais uma preocupação em destacar quais são os integrantes da seguridade, ou seja, previdência, assistência e saúde. Comecemos então a olhar a saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. No artigo 196, você vai perceber, vale uma reflexão sobre a saúde no Brasil, sobre a saúde, a própria saúde privada. Quando nós fazemos um plano de saúde, o que é que nós estamos procurando, né? Brinca-se que, na verdade, nós não fazemos plano de saúde, nós fazemos plano de doença. Ou seja, é um plano para ser usado quando a gente adoecer. Nesse sentido, se você lê o artigo 196 da Constituição, você vê o quão feliz foi o Constituinte ao conceituar a saúde. Primeiro ele fala de política econômica, política social, ele fala de prevenção, só para no final do capítulo ele falar de recuperação de saúde, ou seja, a doença. Dito de outra forma, no conceito de saúde do nosso Constituinte, a doença está no final. Preservar a saúde, proteger a saúde por políticas econômicas e sociais, educação, meio ambiente, geração de trabalho e renda, é muito mais importante do que cuidar do doente.
E é assim que o Constituinte estabelece. É preciso observar também outro avanço que a Constituição traz em relação à saúde. Essa figura que hoje mete medo na gente, chamada SUS, na verdade, e por incrível que pareça, é uma conquista. Até o advento da Constituição de 88, quando o SUS foi implantado, a saúde era paga, era contributiva. Somente tinha acesso aos hospitais quem contribuía para a Previdência e para a saúde, e quem apresentava a carteira de trabalho. Os informais, os desempregados, não tinham direito e tinham que usar a chamada rede de indigentes, as santas casas de misericórdia. Vem a Constituição e diz assim: a saúde tem que ser pública e de acesso a todos e gratuita. Né? Então, por incrível que pareça, né, o SUS é resultado de uma conquista. É claro que existe um déficit na saúde imenso, histórico, né, centenário, né, da nossa saúde, mas a gente não pode deixar de pontuar essa questão. A mesma coisa vale para a assistência social no artigo 203. Tá? O artigo 203 prevê uma lei que será a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e essa LOAS, ela busca romper com o assistencialismo. O assistencialismo é aquela política de assistência social que prende a pessoa, que mantém a dependência. A política pública da assistência social, ela não abre mão da solução emergencial, da cesta básica, da sopa, da solução emergencial para alguém que está em extrema miséria. Mas ela articula a solução emergencial com soluções estruturadoras, de geração de trabalho e renda, de educação, meio ambiente. Esse é o espírito. Ou seja, a Constituição de 88 traz uma política de assistência social nova e uma política de saúde nova. Em termos de previdência, aí a gente pode comparar a previdência com a assistência social no seguinte sentido: a previdência é para quem tem capacidade produtiva e tem acesso ao mercado de trabalho, tem acesso à produção. A assistência é para quem está excluído. A previdência gera uma renda por aposentadoria, pensão e auxílios como contraprestação a uma contribuição do passado. A assistência social, ela tem um benefício que não depende de uma contribuição, que não tem como origem uma contribuição. Pois bem, vamos falar agora da estrutura previdenciária brasileira. No material que você vai receber, você verá que existe o RGPS, os RPPS, as EFPC, as EAPC e a Previdência Militar. Eu sei que é muita sigla, essas siglas às vezes nos incomodam, mas se você prestar atenção na repetição das letras, você vai ver que é muito mais fácil do que parece entender isso aí. Comecemos por RGPS e RPPS. Você vê que tem um R que se repete e tem um PS que se repete. A diferença está no G e no P. Está sim, porque são regimes de previdência social. O regime geral de previdência social é a regra, os regimes próprios de previdência social são a exceção. O regime geral é para toda pessoa que exerce atividade produtiva remunerada, exceto aquele do regime próprio, que é o servidor ocupante de cargo efetivo. Agora a gente vai para EFPC e para EAPC. E a lógica é a mesma. EPC, Entidade de Previdência Complementar. Existe a EAPC, a Entidade Aberta de Previdência Complementar, e a EFPC, Entidade Fechada de Previdência Complementar. A entidade aberta de Previdência Complementar é aquela que é oferecida livremente no mercado, pelos bancos e pelas seguradoras. As entidades fechadas de Previdência Complementar são aquelas que somente determinadas pessoas podem ter acesso. Empregados de uma empresa que ofereça,
empregados de uma entidade associativa que tenha essa previsão. Feitos estes comentários, é bom a gente parar um instante para compreender alguns conceitos. São conceitos que são aplicáveis à Previdência como um todo, tá? Não precisam ser do regime geral, do regime próprio. São conceitos da Previdência Complementar, são conceitos previdenciários. Regimes de financiamento, modalidades de benefício, avaliação atuarial, plano de custeio de benefícios e resultado atuarial. Esses cinco universos eu queria explorar agora, para a gente depois poder estudar o regime geral, regimes próprios e previdência complementar. Mas um regime de previdência, seja ele qual for, ele precisa primeiro definir os regimes de financiamento. O que é que são regimes de financiamento? Regimes de financiamento é o mecanismo pelo qual como se financiam os benefícios. Os regimes podem ser de repartição, capitalização, repartição simples, capitalização e repartição de capitais de cobertura. Mas os dois principais são de repartição simples e repartição de capitais de cobertura. Opa, volta. Repartição simples e capitalização. Eu gosto de comparar a repartição simples a uma cotinha, uma vaquinha, tá? O conceito é basicamente esse. O mecanismo de repartição simples é aquele em que os atuais trabalhadores se cotizam e tiram um pouco da sua renda e pagam os atuais aposentados. Por isso que eu comparo a vaquinha. É uma repartição simples, né? Não gera poupança. O dinheiro que entra, sai. É por isso que a doutrina chama de regime de caixa. Porque não há uma acumulação. O dinheiro do caixa na contabilidade é o dinheiro que entra e sai ali, não fica gerando acumulação, senão sai do caixa. Vai para outros conceitos de contabilidade. Pois bem, o regime de repartição, os atuais trabalhadores financiam os atuais aposentados. E um outro nome do regime de repartição é o chamado pacto entre gerações. E é chamado de pacto entre gerações justamente porque a ideia é que uma geração financia a outra. Os atuais trabalhadores financiam os atuais aposentados na promessa, sob o pacto, sob o acordo, de que no futuro, quando eles se aposentarem, os futuros trabalhadores vão financiar os futuros aposentados num processo permanente. Esse é o regime de repartição simples. Não gera poupança. Já o regime de capitalização é o chamado regime de poupança. Nesse regime, forma-se uma poupança para garantir os benefícios. A capitalização pode ser individual ou pode ser coletiva. Ela é individual quando cada um tem a sua conta. Cada pessoa, cada contribuinte tem a sua conta. E o seu benefício no futuro vai ser resultado só do que ele poupou. Pouco importa o que os outros tenham poupado. Já a capitalização coletiva, ela acontece quando um grupo poupa junto. E aí o benefício é pago a partir do critério dessa poupança coletiva. Por fim, temos o regime de repartição de capitais de cobertura, que é um regime que eu não vou tratar neste momento, adiante a gente vai tratar com mais devagar. Vou dizer tão somente que é utilizado para benefícios de risco, ou seja, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Por que de risco? Porque podem acontecer a qualquer momento. Não são programáveis como uma aposentadoria por tempo de contribuição, que não acontecerá antes de uma data X. A repartição de capitais de cobertura, simplesmente, quando o benefício é gerado, separa-se uma poupança para pagar só aquele benefício. Bom, dito isto, agora a gente vai para a avaliação atuarial. Na Previdência Complementar, esse conceito de avaliação atuarial, de ciências atuariais, de atuário,
já era algo muito antigo, desde a origem. Na Previdência Social, infelizmente, só a partir da emenda 20 de 98 é que esse conceito apareceu. A previsão do equilíbrio atuarial. A avaliação atuarial é uma projeção que faz uma análise do perfil dos segurados num determinado momento e projeta no futuro receitas e despesas. As despesas com os benefícios e as receitas para garantir o pagamento desses benefícios. É aí que entra o plano de custeio, né? O plano de custeio é justamente a estratégia que o regime previdenciário, que a entidade previdenciária vai utilizar para pagar aqueles benefícios. E a gente vai ter várias estratégias, como por exemplo a tal segregação de massas, né? É uma delas. Aporte de recursos é outra estratégia. Adiante a gente vai poder aprofundar também essa questão. Por fim, resultado atuarial. Imagina que a avaliação atuarial elaborou um plano de custeio e esse plano de custeio projeta receitas e despesas no longo prazo. A comparação dessas receitas e despesas no longo prazo geram um resultado atuarial. Esse resultado pode ser zero, hipótese em que temos o equilíbrio atuarial, pode ser superavitário, quando as receitas são maiores que as despesas, e aí teremos um superávit atuarial, e pode ser também deficitário, pode ser negativo, quando as receitas previdenciárias no médio e longo prazo são menores que as despesas previdenciárias, né? Então, resumindo, conceitos fundamentais para qualquer regime previdenciário, para qualquer entidade, qualquer plano previdenciário. Regimes de financiamento. Temos repartição, a cotinha, a vaquinha, temos capitalização, a poupança e temos repartição de capitais de cobertura. Modalidades de benefício. Benefício definido e contribuição definida. Avaliação atuarial, a projeção no longo prazo. Plano de custeio de benefícios, é uma projeção, é uma estratégia. E avalia resultado atuarial, se é superavitário ou se é deficitário. Me permita dar um foco maior agora, para concluir esse nosso estudo, nas modalidades de benefício definido e contribuição definida. Eu costumo dizer que a modalidade de contribuição definida, ela estabelece exatamente, ela é definida a partir do que a pessoa poupou, tá? Eu costumo dizer, use duas palavras, o que você poupou. A modalidade de contribuição definida, ela é individual. Nessa modalidade, pouco importam as outras pessoas. O critério será a acumulação de capital que você fez ao longo de sua história. No momento de se aposentar, vê-se o que você acumulou e essa acumulação, se foi pouco, vão te garantir um benefício, vai garantir um benefício pequeno. Se foi muito, vai te garantir um benefício gordinho, não é? Já na modalidade de benefício definido, pouco importa quanto você poupou ou se você poupou. O que vai acontecer é que, por uma outra regra, você terá o seu benefício definido. Ok? Bom, a gente segue nessa disciplina de Seguridade Social e Previdência e, ao final dessa disciplina, eu vou selecionar para você um trecho do meu livro e você vai poder aprofundar todos esses conceitos que eu estou apresentando. Esse meu livro é o Novo Direito Previdenciário Brasileiro, que eu lancei em 2007 e 2009, a primeira e segunda edição. Pretendo lançá-lo no segundo semestre desse ano, estou atualizando, mas esse trecho que eu vou te mandar, ele está bem, conceitualmente ele está em dia com o tempo, né? A atualização acontece muito mais na parte das reformas da Previdência. Depois de 2009 aconteceu a emenda 70, aconteceram as mudanças
na pensão do regime geral, as pensões do regime geral, né? Então, eu estou atualizando esse livro para lançar no segundo semestre. Mas essa parte, que é a parte mais conceitual, eu te mando, que ela vai servir muito para você poder aprofundar e consolidar os conteúdos que estão sendo passados neste momento. Boa noite.